Amém. Esplendorosa graça que se manifesta pelo poder da obra da cruz e pela manifestação plena da ressurreição do Senhor. Nos reunimos aqui não apenas para celebrar este feito de Cristo, porque todos os dias nos reunimos nas nossas casas para relembrar este feito. E o que é mais agradável, todos os domingos nos reunimos aqui para celebrar sim essa ressurreição que faz tanta diferença na nossa vida. A palavra do Senhor, exercitada pelas Escrituras, trazem para nós um momento tão marcante de ressurreição, de salvação, momento de ordem, momento de ação plena dessa transformação que Cristo traz a todos aqueles que invocam o seu nome. Isso é necessário, não podemos esquecer jamais, isso precisa ser anunciado. Se a morte e a ressurreição de Cristo não tivesse um efeito tão grande na vida do ser humano, ela não seria tão importante. Primeiro, para o homem espiritual. Segundo, ela não seria tão rejeitada pelos homens. Na realidade, a Páscoa é um feriado praticamente desconhecido. Estamos falando dentro das igrejas. Não dá mais aquele frenesi no coração e nem arrepia a coluna para a gente celebrar a Páscoa. Se nós começarmos a olhar dentro da nossa consciência de Páscoa, como estava eu conversando com a Janice, ela relembrando isso, logicamente, nós nos envolvemos muito mais em família no Natal. Nós gastamos muito mais tempo para estar junto com a nossa família no Natal. Nós gastamos muito mais financeiramente para estarmos juntos no Natal. Mas o Natal o que é? Natal é a celebração de que o céu enviou para nós o Salvador. Mas a Páscoa? A Páscoa ela tem todo o diferencial, porque se não houvesse Páscoa para mim e para você, queridos, você estava debaixo do domínio do pecado, como foi muito bem encenado aqui. E além de estar debaixo do domínio do pecado, você ainda estaria totalmente corrompido nas suas atitudes e jamais usufruiria da vida eterna. É verdade ou não é? Mas o que é mais importante para os homens hoje? O Natal ou a Páscoa? O Natal. O que é mais importante para você? O Natal ou a Páscoa? Pergunte para o seu filho. O que ele espera mais? O Natal ou a Páscoa? Sabe por quê, irmãos? Que a Páscoa está demodê? Sabe por quê que a Páscoa está fora de uso? Sabe por que o nosso coração não se esquenta mais quando se fala Páscoa? Porque nós não temos comunhão com aquele que nos aquece. Se nós fôssemos espirituais, nós valorizaríamos a Páscoa como ela verdadeiramente precisa ser valorizada. E não só no festeiro, só no festejo. Essa questão de nós nos reunirmos hoje aqui como Páscoa, isso é desencargo de consciência. Pode ser que muitos estejam aqui porque vieram à igreja só na Páscoa e no Natal. Você é um perdido, que não tem mais solução para a tua vida. A não ser que Jesus, com misericórdia, te traga luz. Mas da minha parte, tu é um zero à esquerda. Não tem nada de espiritual. A Páscoa não é para ser celebrada apenas hoje, que é o dia da Páscoa, uma instituição que o nosso país reconhece. A Páscoa é um reconhecimento diário com Cristo. Porque o que é a Páscoa? A Páscoa é Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é a oferta absolutamente perfeita. Você tem noção disso que o pastor está dizendo para você? Você consegue interagir nessa reação espiritual deste mundo que o céu se abre para mostrar para nós? Porque se não percebemos esse valor da Páscoa, nós vamos ficar esperando a Páscoa do ano que vem. E a Páscoa do ano que vem como um ovinho, que pode ser que você abra dentro e tenha um brinquedo e te faça muito feliz. Mas pode ser que ela não tenha nada ali dentro e vai te deixar muito triste. Mas quem sabe a sua vida é amarga, e aí você
um pouquinho de doce debaixo da língua, você já fica faceiro e esquece as amarguras da vida. Querido meu e amado irmão, irmã, se a Páscoa não for algo diário nas nossas vidas, nós nunca vamos celebrar a Páscoa. Não estou dizendo para nós fazermos um banquete, estourarmos foguete, porque hoje é Páscoa. Eu estou dizendo que se no nosso dia a dia não for Páscoa, o sacrifício de Cristo não tem valor num festejo só. Não tem porquê nós estarmos celebrando a Páscoa hoje, se Cristo não for uma ação de íntima e definitiva comunhão conosco. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Todos nós sabemos que a Páscoa era o cerimonial quando o povo de Israel saiu do Egito, e eles celebravam então comendo ervas amargas, o cordeiro que foi o sacrificado, eles assavam e comiam, e também comiam pães sem fermento. O apóstolo Paulo usa bem isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Essa nova massa tem uma raiz de igreja. Não é apenas eu individualmente, eu preciso de outros para formar esta nova massa. Para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Outras traduções diz: Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado. Ou seja, amados, Paulo não estava dizendo para eles: lembrem, façam isso todas as vezes que celebrarem a Páscoa. Paulo não estava referindo-se, ele estava trazendo para aquela igreja em Corinto uma dimensão de que a Páscoa tinha deixado de ser um ritual judaico e passava a ser um ritual definitivo para a igreja. Irmão, se nós não tivermos a consciência diária de que pecamos, de arrependimento, de contrição, lembre-se, você tem muito que se acertar no mundo vindouro, porque a palavra assim o diz. Você tem muito que prestar contas diante de Deus. Não pense, amado, que você levantou a mão, aceitou Jesus, você está no céu. Não seja enganado pelas artimanhas humanas, mas saiba viver um evangelho totalmente verdadeiro, que se baseie em fundamento, que se baseie em Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Precisamos esperar 1 ano para celebrar a Páscoa. O comércio precisa e vibra. Nunca se vendeu tanto chocolate nesse país, nunca fizeram tantas peripécias, mas nós precisamos de um ovo, nós precisamos de um culto solene para trazer elucidação do significado da Páscoa. Nós não somos das igrejas que pregam Jesus ressuscitado num único dia, não somos dos lesos da cabeça. Se você for hoje capaz de todas as igrejas evangélicas lembrarem que Jesus ressuscitou, mas essa igreja está ciente que nós lembramos que Cristo ressuscitou quando? Todas as reuniões. Você pode não saber o começo e o meio do sermão, mas o fim dele você sabe. É Cristo morto, Ele crucificado e o poder da sua ressurreição. Ora, irmãos, temos que celebrar a vida que é pujante e não uma vida intrigante. Temos que celebrar uma vida que se derrama, não uma vida que se desmonta. Quando entendemos isso, verdadeiramente fizemos parte da nova massa, não a que contém fermento, que o fermento caracterizado nas Escrituras é pecado. Somos livres disso, eu e você. Por quê, pastor? É a Bíblia que diz, não fui eu que disse aqui. Paulo diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Coisa boa, não temos contaminação. Por quê? Está explicando? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi imolado. Já houve o sacrifício, já houve o pagamento, já houve a redenção. O que precisamos fazer? Tomar as atitudes verdadeiramente de cristãos e agirmos por ela. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 21. O apóstolo Pedro
trazendo a pré-figura do batismo. E é esse batismo que nós queremos frisar hoje, não o batismo nas águas, ele é consequência, mas uma ação renovadora disso. Primeira carta de Pedro, o capítulo 3, o versículo 21, diz assim o texto sagrado: a qual, figurando o batismo, que era a arca que guardou Noé e sua família, que era uma figura do batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio de quê? Da ressurreição de Jesus Cristo. O que trouxe para nós esta indagação de uma boa consciência? Irmãos, todos nós sabemos que a consciência faz parte do nosso mundo espiritual. Somos espirituais, corpo, alma e espírito. A consciência é onde nos relacionamos, não apenas com Deus, mas com o nosso homem interior, com o nosso espírito. E a Bíblia diz que lá há uma indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Porque quando não somos convertidos, a nossa consciência ela é estimulada por espíritos malignos e por ações da carne. Nosso espírito reage na nossa consciência, porque todos possuem consciência. Mas o que o texto está dizendo para nós aqui é que nós recebemos uma indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Algo novo trouxe para nós uma indagação correta. Agora temos pontos e projetos afirmativos do reino de Deus em nós. Dados por quem? Que poder que veio sobre nós? Ressurreição de Jesus Cristo. Isso é para nós celebrarmos na Páscoa. Que na Páscoa, meu filho, está fora de moda. Isso é para a gente celebrar todos os dias. Que mais? 22. O qual, depois de ir para o céu, referindo-se a Jesus, lógico, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ou seja, esta ação que foi repartida para os homens, foi manifestada para quê? Para que todos pudessem usufruir de uma ação de autoridade, poder e domínio. Que representa quem aqui? Quem que tem isso tudo? Nós? Não Cristo, mas nós estivermos nele, recebemos essa condição de caminhar. Capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido, aonde? Na carne, não no espírito, na carne. Armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. Já falei para a igreja e vou repetir. Não acredito naquele conceito em que os homens dizem, uns vêm pela dor, outros vêm pelo amor. Mas ninguém vem pelo amor, meu filho. Não há ninguém que busque a Deus. Não há nenhum desgraçado que queira Deus. Existe alguém nessa igreja que veio pelo amor? Se levantar a mão é mentiroso ainda por cima. Ninguém quer Deus, meu filho. Quem que quer Deus? Quem que quer? Eu quero. Não seja mentiroso, que eu te desmascaro pelas escrituras, a qual diz: todos se desviaram, seguindo os seus próprios caminhos. Não há um justo, nenhum sequer. O que você quer? Dizer que você veio pelo amor? Ninguém vem pelo amor. Não existe, isso é metáfora do engano. Se chega diante de Deus pela morte. E morte é um sofrimento aonde? Na carne. Ou Jesus ficou lá pendurado e não sentiu nada? A Bíblia diz que foi atroz a sua dor. A Bíblia diz que ele sofreu levando os nossos pecados naquele madeiro. A Bíblia diz que humilharam, e a Bíblia diz que transpassaram as suas mãos e os seus pés. A Bíblia diz que feriram o seu lado. A Bíblia diz que surraram ele com chicote a ponto de tirarem o couro. A Bíblia diz que colocaram uma coroa de espinhos que profundamente feriu sua fronte, seu couro cabeludo. Ele não sofreu? As escrituras assim o diz. Ele sofreu na carne. Para que nós tivéssemos o quê, amados? Uma boa consciência. Uma boa consciência. Mas quem sabe Deus está tratando você. E você é daqueles que ainda não conseguiu ver a boa consciência e o poder da ressurreição. Você é daquele crente que quando vem a dor física, se lança no chão clamando para Deus
a maior da atrocidade, que eu não posso ficar desse jeito. Amado, não creia nas convicções humanas, creia nas convicções espirituais. Paulo diz, quando escreve para Timóteo: olha, eu deixei Mileto, deixei o cara lá em Mileto. Ele deu o nome dele, que eu não me lembro aqui. Ele disse: olha, ele ficou lá doente. Peraí, gente, Paulo deixou um cara doente? Paulo era doido. Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz: Timóteo, olha, querido, tu vai ter que ir no médico, vai ter que tomar aí um vinhozinho aí, porque o teu estômago aí está te traindo. Pô, Paulo falou isso para ele? Amados, nós vimos a encenação hoje aqui, quando Cristo estava no madeiro, sendo tratado aonde? Na carne, porque ele padeceu na carne. O que que falaram para ele? Tu não és o Filho de Deus, desce da cruz. Se você não entender o que é espiritualidade, filha, e se você não conseguir discernir, o diabo pode tomar a ocasião e trazer enfermidades para você. Mas você muitas vezes está sendo totalmente lapidado por Deus com uma enfermidade, e isso é uma dádiva do céu. Tem gente que não crê nisso, mas eu creio profundamente nisso. Pode ser que isso dê para você uma limitação, que você venha buscar Deus, venha suplicar a ajuda de Deus, venha se chegar a Deus. Porque tem gente, quem já veio pela manhã na EBD sabe, que nos finais dos tempos vai vir enfermidades, úlceras, tumores, para o povo se converter, para o povo se arrepender, e o povo vai blasfemar contra Deus, porque não aceitam isso, porque não entendem. Amados, tudo que é da carne, Deus usufrui para que a nossa alma e o nosso espírito verdadeiramente consigam chegar ao patamar do discernimento espiritual. Você precisa entender isso, senão vai ser muito difícil você conseguir usufruir do que Pedro está dizendo para nós aqui com tanta clareza. Porque estaremos amarrados nos nossos conceitos, nas nossas vontades, na nossa teologia, que funciona para ele, mas não funciona para mim. Amado, Deus não vai usar nenhum argumento bíblico por atacado. Ele não faz isso. Ele trata-nos individualmente. Ele trata-nos de acordo com a loucura dos nossos pensamentos. Você precisa entender isso, querido. Olha o que diz mais o texto. Versículo 2. Para que, no tempo que vos resta, aonde, irmãos? Na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Vivemos assim, né? O padrão de Deus. Se Deus não der uma apertada em nós, meu filho, se Deus não mexer na nossa conta bancária, se Deus não largar nós no cheque especial, nós não lembramos de Deus, nós não buscamos Deus. Porque a Páscoa não mexe com o nosso brilho, mas a hora que a comida faltar na mesa, a hora que a chuva seca, que nem o povo de Israel se arrependia e clamava a Deus, e Deus socorria o seu povo. Estamos muito diferentes, mas deveríamos, porque temos um espírito excelente em nós. Versículo 3: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Querido, a vontade da carne dos homens, para você que é novo convertido, acabou, meu filho. O que está dizendo ali? Leia bem. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado, passado em dissoluções, concupiscências, borracheiras. Eu gosto dessa borracheira, né? Aquela coisa, o leve e traz, né? O cara virada. Dentro da igreja tem essas palhaçadas. Pois isso é coisa de gentil, rapaz, não é coisa de crente, meu filho. O cara pisou no teu pé, chama o irmão, olha nos olhos dele, diz: irmão, tu pisou no meu pé, me magoou, pronto, abre o coração, meu filho. Não fica disseminando mentiras e controvérsias, quando ninguém sabe. Atitudes borracheiras, enganosas. Pertence ao quê, gente? A velha natureza. A gente tem um fermento, a gente não tem fermento, a gente tem uma massa nova. Não se contamine com isso. Que diz mais? Orgias. Não precisa nem dizer que é orgia, né, filho? É cair mesmo na bagunça. E hoje no mundo o que tem mais? Homens e moças, rapazes, saem para a noite, ficam com 3, 4, meninas que transam com 4, 5 homens numa noite. Depois Jesus tem que perdoar. Filho, ele até perdoa, mas que tu vai se lascar, vai.
Você não leu a Bíblia? Leia um dia ela com bastante cuidado. Se existe algo que Deus não interrompe, o castigo da carne é sexo, adultério, prostituição, fornicação. Deus não vai retirar a mão para condenar isso, cara. Isso nunca aconteceu, vai acontecer agora contigo porque você é o beluluzinho de Deus. Tu vai se lascar e eu só vou ficar olhando. A hora que der uma coceira lá embaixo, se o pastor orar por mim, eu digo: incendeia, Senhor. Fecha de uma vez esse negócio aí e derruba o que está para cima. Corta essa porcaria, manda esse sem vergonha mijar sentado e a moça mijar de croque, porque é a única coisa que vai servir. Então tu já sabe, meu filho. Andou fora do padrão, não quero nem saber. Ai, mas estou passando grande dificuldade. Meu filho, problema é seu, não é meu. Não fui eu que andei me incendiando, foi você. Cada um arque com os seus problemas. É ou não é? Ah, mas ora por mim, eu vou orar para que se consuma. Quem sabe, passa uma serra elétrica e fica só da cintura para cima, você não precisa mais nada, meu filho. É melhor chegar no céu do umbigo para cima que do umbigo para baixo e se perder. Que mais que diz a palavra do Senhor? Bebedices e em detestáveis idolatrias. 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Veja, meu filho. Mas eles estão vivendo lá. Às vezes nossos adolescentes, vêm os amiguinhos aprontando, ficam tudo faz. Puxa, esse que é bom. Filho, ele vai prestar conta um dia. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eu só vou ficar só para ver. Eu sou curioso. No céu, quando começar a vir esse pessoal, tudo galo, tudo macho, tudo bom, tudo inteiraço. A hora que eles entrar perante Deus, eu quero ver o que eles vão fazer. Eu quero ver quem é um corajoso que vai. Eu quero ver qual o espírito de devassidão que vai se apresentar diante do Cordeiro. Eu quero ver. Eu quero ver quem é um corajoso que vai dizer que a paixãozinha desse mundo foi o que te dominou e te levou. Eu quero ver. O Senhor diz: derramaram a sentença, te largar no inferno, e eu dizer: eu avisei, mas eu estou te avisando agora, porque a devassidão é algo que está presente no teu coração. Meus queridos, não estou falando para ninguém não, estou falando para quem está aqui, porque se eu estivesse pregando para quem está lá fora, eu estou pregando lá fora, estou pregando aqui é para você. E eu nunca tive tanto discernimento do Espírito para pregar uma verdade dessa aqui dentro. Não sou um pastor que abre sua boca para jogar palavras ao vento. Está sobre mim hoje um espírito de profecia, do qual revela o coração dessa igreja. E ele não se desperdiça quando vem pelo mover das Escrituras, a qual revela o coração dos homens. Se você se arrepender, quem sabe você tenha uma nova chance. Mas as consequências, elas vão permear você. Não tem escapatória, meu filho. Consequência faz parte do pacote. Arrependimento é para mudar de vida. Aí Jesus entra. Consequência não tem para ninguém. Que diz mais? 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Diz mais o quê? Pois para este fim, olha só, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados aonde? Na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus, manifestado o poder de Deus, de julgamento depois de morto. É ou não é o que está escrito aí na Bíblia? Estou inventando? Leia aí, meu filho. Para você ver, quando eu digo que vai ter que prestar conta depois, ninguém acredita em mim. Semana passada preguei com muito. Está aí mais texto bíblico dizendo para nós. Se for condenado, o corpo é destruído, a alma é satisfeita diante de Deus. Como que o corpo é destruído? Por doenças, por acidentes, por desgraças, por Deus pesa a mão. Como pode isso? Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a Bíblia. Versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros,
porque o amor cobre multidão de pecados. Eu não sei se ele cobrou de Tiago ou Tiago copiou dele aqui. 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, ó que bênção! Bem-aventurados sois, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Se é bem-aventurado, então vão injuriar você, vão incomodar, vão botar você com a faca no pescoço, vão perseguir você no serviço, vão perseguir você no comércio, vão incomodar você. Mas a Bíblia diz, por que eles perseguem? Porque existe, diz o texto sagrado, o Espírito da glória de Deus. Isso está sobre você, querido? Está sobre mim, está sobre você, graças a Deus. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 a 10. Melhor, de 8 a 10, isso mesmo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 1 também, versículo de 8 a 10, diz assim o texto sagrado: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Igreja boa. Versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Quem é este? Jesus. O que é que ele faz? Que nos livra da ira. Ele vai nos livrar da ira vindoura. Mas para nos livrar da ira vindoura, precisamos de estar firmes com Cristo quando? Agora. E o poder da ressurreição precisa agir em nós. Volte um pouquinho, bem pouco aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Melhor, do versículo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 2, o versículo 10. Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. A Bíblia diz que isso já foi revelado no Espírito. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de quem? De Deus, para que conheçamos o porquê, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E aí Paulo encerra este versículo dizendo: nós, porém, temos ou não temos?
Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Eu não sei que mente tu tem, mas eu tenho a de Cristo. Porque isso foi revelado aonde, irmãos? No Espírito. Porque foi dado para nós, manifestado pelo dom de quem? Do Espírito, um Espírito de glória que repousa sobre nós. Amados, para usufruirmos disso tudo, precisamos entender que o grande valor da obra de Deus se manifesta no nosso meio com uma consciência plena de ação e de libertação. A palavra tem esse poder, a obra de Cristo tem essa dinâmica, mas se o nosso coração não se dispor a essa verdade, nós não vamos continuar espiritualmente a discernir as coisas e de nenhuma forma conseguiremos entender as coisas que se revelam espiritualmente na nossa vida. Pastor, a Páscoa tem esse significado para nós, amado. Isso não é o significado da Páscoa, esse é o significado de Cristo. E se Cristo não tiver essa direção para nós, então certo, nós também não teremos essa direção para entender as coisas de Deus. Usufruirmos as coisas espirituais de Deus manifesta para nós uma grande ação. Isso precisa ser claramente revelado na nossa vida. Nessa mesma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz o texto sagrado, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Que batismo é esse que ele está se referindo aqui, amados? Batismo aonde? No Espírito. Batismo aonde? No corpo de Cristo. Batismo aonde? Na igreja. Não esta igreja local, a igreja invisível. Corpo sagrado, e a Bíblia está afirmando para nós ou não está? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, gregos, escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí ele começa trazendo a analogia do corpo, pé, mão, da qual é a referência da igreja. Temos funções, mas fomos batizados, inseridos nesse corpo, pelo quê? Por um só Espírito. Gálatas, vai um pouquinho à frente, capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. Diz assim o texto sagrado: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos... Está entendendo, meu filho? Isso aqui é por isso que nós acreditamos que fomos imergidos em Cristo, mergulhados em Cristo, fomos sepultados em Cristo, fomos colocados nele, que o apóstolo está dizendo, todos os que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo. O que é revestido? É aquele comprimido que ninguém consegue tomar. Eles botam um gelzinho por cima e todo mundo toma. Por quê? Porque é um comprimido revestido. Aquele ser humano que pelo poder do Espírito aplaca a ação de Deus até que a carne seja totalmente desfeita, ele precisa o quê? Revestido pelo poder da fé por Cristo. É para quem isso? Para todos os que creem, porque o versículo anterior diz mais. Versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E o 27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Somos ligados a esta ação plena do poder de Deus e da manifestação de Deus num corpo verdadeiramente que manifeste a glória dele. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 23. João 3, 23, diz assim o texto sagrado. Evangelho de João, lógico, capítulo 3, versículo 3. Ora, João estava também batizando em Enom. Também por quê?
Porque o versículo 22 diz: depois disso foi Jesus com seus discípulos à terra da Judéia e ali permaneceu com ele e batizava. O 23 diz: ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali o quê? Muitas águas, e para lá corria um povo e era batizado. Por isso que batizamos como batizamos hoje. Batizamos o quê? Com pouca água? Com muita água. Mergulhamos as pessoas de baixo lá, sacudimos a poeira e puxamos eles para fora. Para que eles pudessem, pelo ritual, pelo simbolismo da obediência, fazerem parte agora de uma igreja local. Que igreja local? Esta igreja que está aqui. Por que muitas águas? Gente, se não tivesse muita água, eles podiam fazer batizar em redor de Jerusalém, leva um cântaro, passava a pessoa e pronto, né? Pistolinha de água, bem no meio da testa, está batizado, toca o próximo. Por que eles foram lá para a Judéia, lá para Enom, perto de Salim? Se você olhar, meu filho, é longe dali. Por que João escolheu aquele lugar? Porque é um lugar de muitas fontes. Se você for para esse lugar nos dias de hoje, as águas lá são muito abundantes. E onde eles batizam, ainda tem uma crentalhada que vai lá e se batiza de novo, pensando que vão ficar mais santos. Meu filho, quem é torto, meu filho, pode se batizar 50 vezes, meu filho. Não adianta. A porca pode ser lavada, mas a lama vai ser revolvida. Tem escapatória. Não é batismo que nos purifica. E eles vêm até mais santo, cara, já viu? Pastor, fui para a terra prometida, fui batizado de novo, voltei outra pessoa. Engraçado, eu encontrei Jesus e mudou minha vida. Precisei ir para a terra santa. Meu filho, quando nós botamos subterfúgios na frente de Cristo, isso me ofende, isso me agride. Não vou te dizer na lata, mas por dentro eu penso: eita, besta velho. Se você for íntimo, eu vou lhe falar na lata: bestão, o que tu quer? Quer dizer que lá a água de Jerusalém é melhor? Meu filho, não se busca mais Jesus nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Ele diz que o Pai busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E ele buscou um matuto lá no meio do Urubici, no meio do mato. Pela graça, um dia ele se revelou a mim, aonde eu era um pecador indigno, mas a graça chegou lá, naquele lugar. Ou seja, se eu tivesse que ir para Jerusalém, meu filho, eu estava lascado. Mas a graça, ela é verdadeiramente manifestada em todas as dimensões, em todos os campos, na forma essencial. A ação da palavra de Deus diz que precisamos entender bem isso. Precisamos sim, para celebrar o quê? Para celebrar a ceia do Senhor. Pastor, semana passada já celebramos a ceia? Sim, queridos. E é uma falha nossa. E o certo era nós celebrarmos a ceia todos os encontros, que o apóstolo Paulo diz nas Escrituras: e todas as vezes que vos reunirdes, comam do pão e bebam do cálice. Imagina o transtorno que vai dar. Pela nossa incredulidade, às vezes, não fizemos as ordenanças bíblicas como procedem, né? Como devem ser. Às vezes por comodidades, mas nosso coração precisa se inflamar com isso. Não se esqueça, hoje ainda está falando com as moças, uma das gostosas tradições batistas que eu ressalto sempre é que todas as igrejas antigas, lá no Urubici também é assim. A ação da forma de Deus dentro de uma igreja e mostrando unidade, sabe o que era? Uma mesa. Se você pegar todas as igrejas tradicionais batistas antigas, hoje já não querem mais deixar a mesa, mas ela faz parte. E nas antigonas ainda estava escrito na frente, né? Em memória de mim. Os luteranos ainda trazem isso muito forte. A consciência. Por quê, irmãos? Onde é que Jesus estava quando partiu o pão? Ao redor da mesa. Onde é que ele estava quando manifestou a nova aliança? Ao redor da mesa. Onde é que ele estava quando disse a sentença do acusador, daquele que o trairia? Em redor da mesa. Onde ele estava quando disse para os discípulos: que dizeis vós que eu sou? Em redor da mesa. Onde que ele estava quando se manifestou ressuscitado para os discípulos que estavam a caminho, ou melhor, já tinham chegado em Emaús? No partir do pão na mesa. Meu filho, por isso que nós crentes gostamos de uma mesa que se acabamos. Só que a mesa era para ser diferente. Era para ser diferente. Amados, não estou condenando a forma, mas se um dia eu tiver oportunidade, eu queria fazer um templo redondo, uma mesa no meio, nós tudo em volta. Você já imaginou que loucura, cara?
Uma mesa redonda, todo mundo passando com a mãozinha assim, do lado do outro, celebrando verdadeiramente a vida que é derramada. Onde o partilhar do pão compete a todos. Não existe pobre nem rico. Não existe quem é maior ou quem é menor. Mas quando se chega à mesa, não existe escravo, livre. Todos foram batizados no mesmo Espírito. Não interessa se você está de bermuda, se está de camiseta, se está de terno. Nessa noite você é convidado a participar da mesa. Porque a mesa faz parte do mistério de Deus que se revela por aqueles que creem verdadeiramente no poder da ressurreição de Cristo. Baixe sua cabeça, querido. Eu quero que você traga o seu coração na presença de Deus. Você busque verdadeiramente essa vida de confessar. Que você possa dedicar o seu coração como uma ação de graça ao Senhor.